Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso quarto módulo do curso de Estratégias Dietéticas da Teoria à Prática. Nesse módulo nós vamos falar bastante da dieta cetogênica, vamos começar explicando o que é que seria o processo de cetose, tanto na questão fisiológica e bioquímica, vamos explicar o conceito de formação dos corpos cetônicos e também da cetólise, que é o uso dos corpos cetônicos como fonte de energia. Também vamos falar do benefício dessa estratégia a nível cerebral em pacientes que possuem a epilepsia resistente a fármacos. Vamos falar sobre os efeitos da dieta cetogênica tanto na diabetes quanto também no perfil de saúde tireoidiana. Vamos abordar os pontos com relação aos efeitos desse padrão dietético sobre o emagrecimento, sobre o reganho de peso e sobre o ganho ou perda de massa magra. E depois nós vamos falar dos efeitos, da cetoadaptação e da dieta cetogênica sobre o desempenho físico. E vamos fechar, com um módulo na prática. Eu vou mostrar para vocês quais são os casos mais interessantes de vocês utilizarem esse tipo de dieta. E eu vou mostrar como realizar uma dieta cetogênica, passo a passo. Eu vou mostrar, na verdade foi um paciente que eu já atendi e que teve um resultado incrível quando eu apliquei a dieta cetogênica para ele. Então, vamos começar aqui a aula e vem aqui comigo para os slides. Então, pessoal, como que seria uma dieta cetogênica? Qual seria a composição desse padrão dietético? Hoje em dia já existem várias recomendações para se realizar durante esse tipo de dieta. Alguns autores colocam que uma dieta cetogênica deve ter menos de 50 gramas de carboidrato por dia para o corpo entrar no processo de cetose de uma maneira mais expressiva. Já outros autores são um pouco mais ferrenhos e dizem que uma dieta cetogênica deve ter no máximo 20 gramas de carboidrato. Então, entre 20 e 50 gramas de carboidrato, nós temos uma dieta cetogênica. Quem possui um metabolismo com uma maior sensibilidade à insulina tende a entrar no processo de cetogênese com mais carboidrato, tá certo? Então, isso aí também é muito individual. E no caso nós podemos acompanhar, medindo o beta-hidroxibutirato no sangue, mas já eu explico isso aí para vocês. Quanto à questão da proteína, o Antônio Paoli recomenda que deve ter de 1,3 até no máximo 1,7 gramas para cada quilo de peso. Nós sabemos que o excesso de proteína tende a aumentar bastante a via da gliconeogênese e vai acabar gerando uma grande quantidade de glicose que pode atrapalhar o processo de cetogênese. Portanto, uma dieta cetogênica tem sim um limite superior para a prescrição proteica. É muito importante que vocês entendam isso aí, tá? E também há recomendações com relação aos eletrólitos. Uma dieta cetogênica, como baixa bastante a insulina, tende a eliminar muito líquido e pode ser que a pessoa tenha momentos de queda de pressão. Então, nós devemos aumentar a ingestão de eletrólitos e de água para evitar que isso aí aconteça. Por exemplo, a recomendação de sódio é de 3 até 5 gramas por dia e de potássio de 2 a 3 gramas por dia. Então, pessoal, a dieta cetogênica ela foi muito propagada por esse doutor, esse médico é o Dr. Robert Atkins. Então, essa dieta ficou muito conhecida porque esse médico produzia muito conteúdo com relação a esse padrão dietético. Em 1972, o Dr. Atkins, aqui está escrito errado, beleza, pessoal? Foi ele que popularizou a dieta cetogênica, onde iria ter um aumento desses corpos cetônicos em resposta a uma grande oxidação de gordura. E aí, em vez do corpo que está acostumado a usar a glicose como fonte primária de energia, eu ia fazer aquele corpo se acostumar a utilizar os corpos cetônicos como fonte primária de uso energético, tá? Essa troca de glicose para os corpos cetônicos. E o que é que seria o processo de cetogênese? A cetogênese, na verdade, é uma condição fisiológica, certo? Em momentos do dia, principalmente aí no início da manhã, quando nós estamos num jejum um pouco mais prolongado, nós estamos sim gerando corpos cetônicos, só que não com a magnitude tão expressiva, tá? Então a cetogênese é uma condição fisiológica caracterizada por concentrações elevadas de corpos cetônicos. E aqui temos algumas unidades que no caso nós podemos medir pelo beta-hidroxibutirato, mas já eu falo disso, tá? E aí esse processo de cetogênese pode ser otimizado em algumas etapas específicas, como por exemplo, em jejum acima de 12 horas, durante o exercício físico também há uma maior produção de corpos cetônicos devido à maior oxidação de gordura e também uma dieta de baixo carboidrato pode facilitar o processo de cetogênese. Por isso que há esse limite
na quantidade de carboidrato que você deve prescrever na dieta cetogênica, né, deve ter esse limite para que o paciente realmente entre em cetose. Então, pessoal, o que é que se caracteriza, né, o processo de cetogênese? Eu expliquei para vocês no módulo 1 o metabolismo em jejum. Nós temos uma grande ação, né, da lipase hormônio sensível, que é aquela lipase que faz a liberação dos ácidos graxos aqui armazenados no tecido adiposo, e esses ácidos graxos vão entrar na beta-oxidação aqui no fígado, tá? A cetogênese ela é bem caracterizada por uma redução dessa razão insulina-glucagon, ou seja, quantidade baixa de insulina, por isso que a dieta cetogênica tem pouco carboidrato, e o glucagon vai estar mais alto. No caso, esse glucagon também vai ajudar nesse processo de lipólise, fazendo os ácidos graxos chegarem aqui no fígado, tá certo? E aí o que é que acontece? Essa grande quantidade de gordura vai entrar na beta-oxidação hepática e eu vou aumentar bastante a quantidade de acetil-CoA. Até aí, beleza? Pronto. No estado de jejum, eu também expliquei para vocês que eu tenho uma maior ação de um processo que é chamado de gliconeogênese. Vocês lembram disso? A gliconeogênese nada mais é do que a geração de compostos, a geração de glicose por compostos não glicídicos, tipo o quê? Tipo o glicerol, que é liberado também na lipólise, e os aminoácidos. Essa gliconeogênese, né, vai aumentar a produção de glicose pelo fígado. Isso aqui acontece durante o jejum, tá? Só que o que é que acontece? Quando a gliconeogênese está muito ativada, vamos dizer assim, esse oxalacetato ele vai ser desviado para a formação de glicose. Então, eu vou ter menos oxalacetato para se combinar com esse excesso de acetil-CoA que está vindo aqui da lipólise. Tá? É como se fosse uma trava, tá faltando oxalacetato para gerar o ciclo de Krebs de uma maneira otimizada. E aí como é que o corpo responde perante esse desafio, vamos dizer assim? O corpo ele vai pegar esse acetil-CoA e vai transformar ele nos corpos cetônicos. Portanto, o excesso de lipólise e o excesso de acetil-CoA durante uma baixa quantidade de oxalacetato vão otimizar a formação dos corpos cetônicos, tá? Que é o 3-beta-hidroxibutirato, o acetoacetato e a acetona. São os três principais corpos cetônicos que o nosso corpo produz. E aí, pessoal, eu vou trazer para vocês um comparativo, né, de uma pessoa seguindo a dieta normal, uma pessoa seguindo a dieta cetogênica e, no caso, um paciente diabético, tá? Que tem, devido à baixa produção de insulina por esses pacientes, eles têm uma forte tendência a entrar no processo de cetogênese. Por quê? Eu falei para vocês que a cetogênese é estimulada principalmente por uma dieta restrita em carboidratos, jogando a insulina lá para baixo, tá certo? Então, durante uma dieta cetogênica, há uma tendência a ter uma redução da glicemia, uma grande redução de glicemia e de insulina, tá? Um grande aumento de corpos cetônicos, porém não há alteração do pH sanguíneo, certo? Mesmo havendo o aumento dos corpos cetônicos, eu não tenho um processo de acidose, eu não tenho alteração do pH. Diferente de uma cetoacidose diabética, que essa cetogênese está tão expressiva, ó, deixa eu só ativar aqui a setinha. Ó, eu tenho quantidades acima de 25, por isso que eu tenho uma redução do pH. Na dieta cetogênica não há uma grande produção de corpos cetônicos assim comparado à cetoacidose diabética, portanto não é uma condição que ameaça a vida do meu paciente com relação à alteração do pH, tá? Vamos aqui para frente. No caso, nós podemos medir, né, se o paciente está ou não no processo de cetose. Hoje em dia, existem algumas fitas que a gente consegue medir isso aqui no sangue, tá? Mede o 3-beta-hidroxibutirato. E também nós podemos medir pela urina, mas no caso, o marcador mais fidedigno é mesmo a produção de corpos cetônicos medido pelo sangue. Tá certo, pessoal? Então, nós temos aqui alguns valores ótimos para o processo de cetose. Se passou de 0,5 milimol por litro, já significa que aquele paciente já entrou em cetose, tá? Mas nós vamos explicar, principalmente na parte de performance, que entrar em cetose é diferente de estar cetoadaptado, certo? Primeiro eu entro em cetose e aí eu preciso de uma faixa de tempo para o corpo saber como metabolizar de uma maneira otimizada esses corpos cetônicos. Primeiro é um estímulo e o corpo precisa desse tempo para se adaptar, tranquilo? Então, como é que seria nesse processo de cetogênese e de cetólise? Vamos explicar agora um pouquinho a parte bioquímica desse processo.
Então vamos começar aqui pela esquerda pelo processo de cetogênese que eu expliquei para vocês naquela figura mais expandida. Aquele excesso de lipólise vai aumentar a liberação de ácidos graxos que vão sofrer a beta-oxidação no fígado. Lá esse acetil-CoA ele vai sofrer a ação dessa tiolase e vai virar acetoacetil-CoA. Depois ele vai passar pela enzima HMG-CoA sintetase. É essa enzima que dita a velocidade da cetogênese, da formação de corpos cetônicos, tá? Depois vira HMG-CoA, acetoacetato, beta-hidroxibutirato ou acetona. No caso, como expliquei para vocês, os três principais corpos cetônicos, mas na verdade o grande e principal corpo cetônico é esse beta-hidroxibutirato. E uma coisa que é muito importante é que a transformação do acetoacetato em beta-hidroxibutirato aumenta a quantidade de NAD+. Esse NAD+, é um grande ativador tanto do processo de defesa antioxidante quanto de melhora da maquinaria mitocondrial daquele paciente. Portanto, numa dieta cetogênica, essa ativação de sirtuínas, né, que é ativada pelo aumento de NAD+, eu tenho uma melhora daquele metabolismo com relação ao processo de lipólise e beta-oxidação, tá? Essa acetona ela é liberada pelo nosso corpo principalmente no ar que a gente exala. Por isso que numa dieta cetogênica aquela pessoa tende a ter halitose, né? Tende a ter o hálito dela fica modificado, até mesmo a respiração dela tem cheiro, né? Um cheiro muito forte parecido com a acetona. Já é outro indicativo que aquela pessoa ali está fazendo dieta cetogênica, está num processo de cetogênese, tá? E agora a gente vai explicar a cetólise. Como é que seria? Esse beta-hidroxibutirato, ele vai sofrer ação dessa beta-hidroxibutirato desidrogenase para virar cetoacetato, que é essa mesma enzima, tá? Ela é de mão dupla essa via. E aí esse acetoacetato precisa sofrer ação dessa SCOT, que é uma enzima, para virar acetoacetil-CoA. É o processo inverso, tá? Só que o fígado ele não expressa esse enzima aqui. Então o fígado não pode utilizar de maneira ótima os corpos cetônicos. Mas o cérebro, a musculatura esquelética e principalmente a musculatura cardíaca também está apta a utilizar os corpos cetônicos como fonte de energia. E aí no final vira acetil-CoA e volta para o ciclo de Krebs. Esse é o processo de usar os corpos cetônicos, no caso o beta-hidroxibutirato, como fonte de energia. E aí o que acontece, pessoal? Eu falei para vocês que eu tenho um excesso de ácidos graxos sendo transportados no sangue, né, pelo excesso de lipólise, que é um grande passo para iniciar o processo de cetogênese, que é o excesso de liberação de ácidos graxos do tecido adiposo. Esse excesso de gordura que está circulante pode sinalizar em outros órgãos, como por exemplo a musculatura esquelética. E aí o que acontece? Esses ácidos graxos se ligam a fatores de transcrição específicos, como por exemplo os receptores chamados de PPAR, que eles vão lá no núcleo e vão estimular a transcrição de alguns genes específicos. Que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, durante uma resposta de oxidação, né, esse excesso de oxidação de ácidos graxos no jejum, eu posso ativar esse receptor que eu falei para vocês, né, esse fator de transcrição, que é o PPAR, e esse PPAR vai servir o quê? Vai fazer aquela musculatura, o fígado, aumentar a queima de gordura. Eu vou ensinar esses órgãos a otimizar o processo de lipólise e beta-oxidação. Aquele metabolismo vai estar mais apto a utilizar a gordura como fonte de energia. E isso aqui é um fator incrível, principalmente para melhorar, né, a maquinaria metabólica que eu expliquei para vocês, que fica bastante alterada no estado de obesidade. Portanto, esse PPAR codifica alguns genes específicos, que eu coloquei aqui em vermelho para vocês. Esse FABP é um transportador que capta ácidos graxos. A carnitina, né, que é responsável pelo transporte de ácido graxo para dentro da mitocôndria para ser utilizado como fonte de energia. E essa enzima aqui que eu falei para vocês, que é a enzima que é a etapa limitante do processo de cetogênese. Então, com o passar do tempo, o corpo vai produzindo cada vez mais, né, corpos cetônicos. E aí, no resultado, nós temos o quê? O corpo ele fica mais apto a usar a gordura como fonte de energia e a produzir mais corpos cetônicos e utilizar esses corpos cetônicos de uma maneira mais otimizada. E esses corpos cetônicos produzidos aqui no fígado, eles são transportados por esses receptores de monocarboxila, esse MCT1. Eles são transportados pelo sangue, no caso a gente mede a cetogênese, né? Mede se a pessoa está em cetose, pelo sangue. Eles entram para dentro da musculatura pelo mesmo receptor e aí passa por esse processo de cetólise. Então é desse jeito
que ocorre o processo de cetogênese e o uso dos corpos cetônicos como fonte de energia. E agora, pessoal, nós vamos explicar sobre uma aplicação clínica que é fantástica desse tipo de dieta. Na verdade, são os pacientes que mais se beneficiam desse tipo de dieta, são pacientes que possuem algumas alterações cerebrais, como, por exemplo, pacientes que são epiléticos e são fármaco resistentes. Eu trago para vocês esse estudo aqui, né, que eles falam que cerca de 30% dos pacientes que possuem a epilepsia, 30% destes são fármaco resistentes, ou seja, o remédio não ajuda tanto a ter uma grande redução das crises convulsivas. E no caso, essa aqui que eu trago para vocês é uma revisão sistemática. Deixa eu só ativar o laser de novo. Foi uma revisão sistemática, foi publicada pela Cochrane Reviews, tá? Que é uma das maiores revistas quando a gente fala de revisão sistemática e meta-análise. No caso, eles selecionaram 11 ensaios clínicos randomizados, com quase 780, a grande maioria são em crianças. Então, pessoal, quais foram os resultados dessa meta-análise? Ela nos trouxe alguns resultados muito interessantes com relação à aplicação da dieta cetogênica. Os autores falam que o cessamento das convulsões alcançou até 55% com a dieta após 3 meses. E a taxa de redução desses processos convulsivos alcançou até 85% após 3 meses, ou seja, a chance de reduzir as convulsões são de 85% e de cessar totalmente são de 55%. Olha o efeito clínico fantástico sobre pacientes que sofrem dessa condição que atrapalha bastante a qualidade de vida de quem tem epilepsia. Portanto, o uso farmacológico junto com a dieta adequada e baseada em evidências científicas pode ser uma ferramenta fantástica e incrível para melhorar a saúde e qualidade de vida desses pacientes. E por que isso acontece, né? Isso acontece porque o uso dos corpos cetônicos como fonte de energia pelos neurônios é diferente da glicose. A aplicação, né, o uso dos corpos cetônicos acaba reduzindo as taxas de glicose e acabam causando um processo chamado de hiperpolarização neuronal, porque aumenta a produção de GABA. Então, fica mais difícil daqueles neurônios se despolarizarem e entrarem com excesso de atividade. Portanto, eu estou reduzindo a atividade dos neurônios, reduzindo as taxas de glicólise e assim eu tenho esse efeito de redução ou cessamento das convulsões em quem possui epilepsia. E agora nós vamos falar sobre os efeitos da dieta cetogênica sobre o perfil lipídico. E eu trago para vocês aqui esse estudo, que foi muito interessante. Eles compararam 2 tipos de dieta cetogênica. Vamos ver. Foi um ensaio clínico randomizado e controlado que durou apenas 5 dias, pessoal. Ou seja, esse efeito é bem rápido, né? Apenas 5 dias já observaram alguns efeitos interessantes. Eram 20 adultos saudáveis e eles recebiam, os 2 grupos recebiam, ambos eram dietas cetogênicas e eram dieta para manutenção de peso, ou seja, não tinha restrição calórica. Ambas as dietas tinham 25%, só um segundinho, tinham 25% de gordura monoinsaturada, tá? E aí, esses 20 adultos saudáveis foram divididos em 2 grupos. Um grupo consumia bastante gordura saturada. 60% da qualidade da gordura da dieta era de gordura saturada e 15% de poliinsaturada. Já o outro grupo recebia uma dieta mais rica em gordura poliinsaturada e menos gordura saturada. Ou seja, será que uma dieta cetogênica rica em gordura saturada, rica em bacon, manteiga, clara de ovo, cortes de carne mais gordurosa, será que esse tipo de dieta, comparada a outra dieta cetogênica mais rica em ácidos graxos mono e poli, como por exemplo abacate, azeite, amendoim, oleaginosa, será que existe diferença metabólica entre esses 2 tipos de dietas com apenas 5 dias? Nós podemos ver, pessoal, que uma dieta cetogênica mais limitada em gordura saturada, né, aquela rica em poli, que é essa faixa mais escura, ela facilita ainda mais o processo de cetose, né, de cetogênese, porque aumenta bastante o beta-hidroxibutirato, aumentou muito mais com a dieta restrita em gordura saturada. Esse grupo também teve alguns benefícios fantásticos, como por exemplo, redução da glicemia, uma grande redução de triglicerídeos, e um grande aumento na sensibilidade à insulina.
Já aquele grupo de pessoas que fizeram a dieta cetogênica rica em gordura saturada, né, teve um menor processo de cetogênese, teve um grande aumento do colesterol LDL, tá? Isso aqui não é interessante. E teve também um aumento do colesterol total e não teve uma grande melhora assim da sensibilidade à insulina. Na verdade, chegou até a cair um pouquinho, tá? Mostrando que o quê? A qualidade das gorduras nesse tipo de dieta importa bastante. Portanto, pessoal, pode ser que você pode aumentar ali um pouquinho de gordura saturada para facilitar a adesão do seu paciente à dieta, mas não quer dizer que você pode sim extrapolar na prescrição de gordura saturada pensando que não vai ter nenhum malefício, tá? Perceba que a grande diferença na sensibilidade à insulina, ó, e também no colesterol LDL. Tá joia? Vamos para frente.